Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Lembrando sempre, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, clica aí no sininho para você receber as notificações. Se você no final do vídeo gostar desse vídeo, deixa aí o seu like. E hoje eu quero falar um pouco com você a respeito do perdão. E muitas vezes quando a gente fala de perdão, a gente associa diretamente a uma questão de caráter religioso, né? Aquele perdão que normalmente a gente escuta falar com uma linha religiosa. E dentro da hipnoterapia, o perdão não tem absolutamente nada a ver com isso. Na verdade, não é que não tenha nada a ver, mas é que o perdão dentro do conceito de liberar determinadas amarras para poder seguir a vida, na hipnoterapia, funciona de uma forma completamente diferente. Então, eu vou explicar isso para ficar um pouquinho mais claro. Na nossa vida, muitas vezes a gente fala, eu tive um problema com aquela pessoa, mas eu já perdoei. Ou, eu tive um problema com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu amigo, com a minha tia, com a minha supervisora, mas eu já perdoei. Esse perdão que normalmente a gente usa na nossa vida é o que na hipnoterapia a gente chama de perdão consciente. O que é o perdão consciente? Eu acredito que eu perdoei aquela pessoa. Então, 10 anos depois de um determinado ocorrido, eu falo, não, quer saber? Eu já perdoei aquela pessoa. Aquela questão já está resolvida. O que acontece? Na nossa mente, quando a gente fala em subconsciente, e não colocando o subconsciente como uma entidade, mas falando em as ligações que acontecem no nosso cérebro, trazendo um pouquinho do conceito de neurociência, o que a gente está falando? Que lá atrás aconteceu uma situação, aquela situação ficou cristalizada dentro da nossa mente. É como se o subconsciente, a mente, o cérebro, pegasse aquela situação e colocasse dentro de uma bolinha, tá? Então está guardada aqui essa situação que aconteceu. E aí, 10 anos depois, com uma cabeça diferente, com uma mentalidade diferente, em um momento diferente, eu olho para essa bolinha e falo, olha, para mim, essa bolinha não quer dizer mais nada, tá tudo bem. O que aconteceu? Eu conscientemente olhei para aquela bolinha e falei que aquela bolinha para mim tá tranquilo, hoje. Entretanto, quando aquilo aconteceu, a minha mente consolidou aquilo daquela maneira. Se eu não abrir aquela bolinha para olhar o que tem lá dentro e para modificar aquele conteúdo, não adianta eu olhar para o invólucro dela 10 anos depois ou 5 anos depois e falar que para mim está resolvido. Por quê? Porque aquela bolinha ela continua gerando efeitos emocionais dentro de mim. O que eu quero deixar claro com isso? Que aquilo que a gente chama de perdão consciente, para o nosso cérebro, para a nossa mente, não funciona de absolutamente nada. O que vai funcionar efetivamente é o perdão subconsciente, ou seja, é a gente pegar aquela bolinha, aquele aspecto que ficou cristalizado lá atrás, abrir aquilo, e a partir do momento que a gente abre aquilo, a gente pode sim reeducar, ressignificar, olhar para aquele processo emocional de uma forma diferente, modificar aquele processo emocional. Esse perdão, que na hipnoterapia a gente chama de perdão subconsciente, é o que gera a modificação. Então, eu costumo, nas terapias, nas hipnoterapias, falar para os clientes que perdoar não é aceitar, perdoar não é concordar, perdoar é simplesmente romper as amarras que te prenderam até hoje, aquela situação, aquela coisa ou aquela pessoa. Essa mesma frase eu ensino para os meus alunos nos cursos de hipnoterapia. E por que essa frase é fundamental? Porque a gente, às vezes, associa o perdão à ideia religiosa, de que você... E aí eu não estou entrando em nenhum conceito religioso, nem estou querendo definir o que é perdão dentro do aspecto religioso. Mas no aspecto religioso a gente vai muito mais para uma ideia de aceitação. Diferentemente, quando a gente olha na hipnoterapia, quando a gente está olhando do perdão necessário para o contexto da hipnoterapia, a gente está falando de um perdão onde eu vou compreender, né? Onde eu vou simplesmente romper as amarras. Basicamente, seria como se eu falasse, olha, isso fica para trás e daqui para frente eu sigo sem nenhuma ligação com aquilo que me prendia
até hoje. Então, quando uma pessoa, e eu vejo isso constantemente, chega e fala, não, eu tive um problema com tal pessoa lá atrás, mas eu já perdoei. Muitas vezes a gente faz um processo de hipnoterapia e a pessoa precisa sim perdoar no subconsciente. E acontece também, às vezes, de você falar para a pessoa perdoar e ela nem consegue falar, não sai o som. Por quê? Porque o subconsciente não está pronto para perdoar e aí a gente precisa fazer um processo. Então, o que eu quero trazer aqui, dentro de vários conceitos, é o perdão consciente, aquele perdão que muitas vezes a gente fala, não, quer saber? Eu já perdoei. Diversas vezes ele não serve de absolutamente nada. Ele é basicamente uma criação racional, é algo que a gente criou para justificar, para trazer para a gente uma sensação de que aquela questão emocional lá de trás foi resolvida. Entretanto, aquilo está cristalizado. E se você não abrir aquilo para tratar efetivamente o que está ali dentro, aquilo vai continuar afetando a sua vida. Ok? Espero que tenha ficado claro para você, dentro da lógica da hipnoterapia, a diferença do perdão consciente para o perdão subconsciente. Se você ficou com alguma dúvida, tiver qualquer tipo de comentário, deixa aqui que eu responderei para você assim que possível. Espero encontrar você em breve novamente aqui no canal. É isso, valeu e até a próxima.